governos estaduais e também ao Senado, à Câmara dos Deputados e às Assembleias Legislativas. Aqui no Espírito Santo foram mais de 2.600.000 eleitores, um contingente que, segundo dados do Tribunal Superior Eleitoral, aumentou significativamente em relação às eleições passadas, com um acréscimo de mais de 30.900 eleitores. A TVE, em parceria com a TV Brasil, acompanhou durante o período de votação toda essa festa da democracia. E a partir de agora, nossa cobertura se volta para a apuração dos votos e também análises de todo este processo. E para isso contamos com o apoio de nossas equipes de reportagem e aqui no estúdio da TVE com a presença do cientista político Vitor Amorim de Ângelo. O Vitor é professor da Universidade de Vila Velha, é graduado em História pela UFES, mestre e doutor em Ciências Sociais pela Universidade Federal de São Carlos, em São Paulo, e também pesquisador do Instituto de Ciências Sociais e Políticas da Universidade de Paris, na França. Vitor, prazer em tê-lo aqui no programa, nesse nosso programa especial aí de eleições, não é? Satisfação muito grande em tê-lo aqui. Prazer meu. Obrigado pelo convite. Bom, Vitor, nós temos, infelizmente, ainda não se pode divulgar a pesquisa de boca de urna, né? Falando aí dos resultados para a eleição presidencial, uma vez que em alguns estados, devido ao fuso horário, a votação ainda não terminou. Mas já temos algumas bocas de urnas, pesquisas de boca de urnas divulgadas pelo IBOP, né? E que, em nível nacional, e que, no caso de São Paulo, por exemplo, já dão como certa, né? Pelo menos a boca de urna apontam a vitória em primeiro turno de Geraldo Alckmin. Só que a grande surpresa é que o candidato do PT, né, ex-ministro da Saúde, Alexandre Padilha, encostou no segundo colocado, que é o SCAF, né? Ou seja, o SCAF aparece na pesquisa de boca de urna com 24% e o Alexandre Padilha com 22%. Surpreendeu essa arrancada do Padilha na reta final, não? Surpreendeu, mas houve também todo um incremento do PT a fim de favorecer a sua candidatura, porque ela estava numa condição muito ruim, ele tinha um percentual de intenção de voto muito baixo. E o que acontece é que se alguma coisa der errado com o percentual de Geraldo Alckmin e a eleição for para o segundo turno, o que nós temos em São Paulo é um cenário de indefinição. Aquilo que era muito certo em caso de segundo turno, um enfrentamento entre Alckmin e Paulo Scaff, nesse momento está indefinido, porque Alckmin poderia enfrentar tanto o candidato PMDBista quanto o Alexandre Padilha do PT. Bom, mas a tendência é que realmente a eleição em São Paulo se defina com o primeiro turno, uma vez que a boca de urna já aponta mais de 50% dos votos em favor de Geraldo Alckmin. Exatamente. Né? Mas como ali a gente tem alguns colégios eleitorais com milhares de eleitores, o fato de entrar uma ou outra urna a mais nessa contagem pode, de alguma maneira, alterar os votos. Mas, por outro lado, a vantagem de Alckmin é muito grande, de maneira que sim, a eleição deve ser decidida no primeiro turno. Bom, Rio de Janeiro, o governador atual, né, o Pezão, aparece com 34% na pesquisa de boca de urna e tudo indica que vai para o segundo turno com Antony Garotinho do PR, né, com 25% das intenções de voto. Já era esperado isso, né? Já era esperado em relação às pesquisas divulgadas nos últimos dias, mas se a gente tomar as últimas semanas, então o cenário ali no Rio de Janeiro é muito interessante porque havia um certo congestionamento de candidatos, o Pezão nem figurava em segundo lugar, ele acabou ultrapassando as pessoas que estavam à frente dele e termina o primeiro turno ao que indicam as pesquisas em primeiro lugar, e o Garotinho, que liderava a pesquisa até outro dia, perde essa primeira colocação, mas deve chegar ao segundo turno para enfrentar o atual governador. Bom, Minas Gerais, que é, né, um estado que tem merecido uma atenção muito grande, né? O candidato Fernando Pimentel do PT, ao que parece, pela pesquisa de boca de urna, pode levar essa eleição em primeiro turno, né? Isso, junto com São Paulo e Rio, Minas é um dos 3 maiores colégios eleitorais do Brasil e fundamental para a eleição presidencial. E ali acontece um problema muito grande para Aécio Neves, porque o seu candidato, Pimenta da Veiga, está com uma votação expressiva, mas ainda assim muito distante do primeiro colocado do Partido dos Trabalhadores. O Fernando Pimentel na pesquisa de boca de urna com 53% das intenções de voto e o Pimenta da Veiga com 37%. Isso, 37% não é pouco, mas num cenário que se parece muito com o nosso aqui, 2 importantes candidaturas e outras menores, você não tem uma terceira força que force esse segundo turno
de maneira que os dados indicam que deve terminar mesmo agora. Agora, falando de uma reviravolta, o estado da Bahia, né, que nós tínhamos as pesquisas apontando uma vitória, inclusive folgada, inclusive com possibilidade de vitória em primeiro turno para Paulo Souto, candidato do Democratas, né? E aí nós temos aí uma virada do candidato do PT, Rui Costa, pelo menos de acordo com a pesquisa de boca de urna, com 49% das intenções de voto, com uma possibilidade de levar a eleição em primeiro turno, né? Isso. Aqui tem várias coisas. A primeira, a Prefeitura de Salvador é do DEM, e a Prefeitura de Salvador é um importante colégio eleitoral, e o candidato do DEM perde essa primeira colocação. A força do DEM, que remonta ao carlismo, a força anterior de Antônio Carlos Magalhães, você vê que é um partido que vai diminuindo no Nordeste e especialmente na Bahia, onde conservava essa força. E uma vitória, a se confirmar esses números, muito importante para o PT, porque é um estado fundamental no Nordeste. Um colégio eleitoral tem um muito colégio grande, eleitoral né? muito grande, de forma que essa vitória do candidato petista, se confirmando, ela é muito importante para o Partido dos Trabalhadores. Bom, Pernambuco, temos aí, né, o efeito da morte, né, do ex-candidato à presidência, Eduardo Campos, né? Ou seja, o candidato Paulo Câmara, do PSB, que vinha, né, numa posição muito desfavorável nas pesquisas, antes da morte de Eduardo Campos, assume a liderança e também, praticamente, segundo a pesquisa de boca de urna, levando em primeiro turno com 58% das intenções de voto. Essa é uma outra eleição também muito importante e interessante, porque é um estado importante do Nordeste e aonde aquele que figura agora em primeiro lugar, que era um ex-secretário, portanto um político relativamente desconhecido, menor, estava bem atrás nas pesquisas, agora, ao que tudo indica, pode ganhar em primeiro turno. Ok, Vitor, nós vamos dar uma pausa aqui nessa rodada aí de pesquisa de boca de urna, né? E vamos ver os dois candidatos mais bem colocados na pesquisa ao governo do estado, Paulo Artung e Renato Casagrande, votaram pela manhã e se mostraram bastante otimistas e confiantes na vitória. Apesar de muito material de campanha sujando as ruas e do trânsito complicado próximo a alguns locais de votação, o clima foi de tranquilidade durante toda a manhã. Acompanhe na reportagem de Natália Zucoloto. Exatamente às 8 horas da manhã deste domingo, os locais de votação foram abertos para que os eleitores possam escolher os seus candidatos para os cargos de deputado estadual, deputado federal, senador, governador e, por fim, presidente da República. No Espírito Santo, mais de 2.600.000 eleitores estavam aptos para escolher seus representantes. De acordo com o Tribunal Superior Eleitoral, esse ano o número de eleitores é quase 31 mil a mais que nas últimas eleições de 2012. Segundo o Tribunal Regional Eleitoral, o estado contou com 1.661 locais de votação, com 8.200 sessões. Ao todo, quase 8 mil urnas foram usadas e mais de 33 mil mesários trabalharam. No Brasil, o voto é obrigatório para pessoas entre 18 e 70 anos. Depois da cidade, o voto é facultativo. A aposentada Carmen Gobi sabe muito bem disso, mas aos 72 anos ela fez questão de votar e ainda foi a primeira a chegar em sua sessão. Faço questão, enquanto eu tiver vida, eu voto. Quais são as mudanças que a senhora espera para os próximos anos aqui no estado e no Brasil? Eu espero que ele olhe por todos nós, né? Olhar essas... Do jeito que está, não pode continuar, melhorar cada vez mais. Pela manhã, à frente de algumas sessões estavam assim, totalmente imundas. Apesar disso, o começo das eleições foi considerado calmo. Algumas ruas da capital foram interditadas para facilitar o acesso dos eleitores. Essa rua, no bairro de Jardim da Penha, em Vitória, não foi fechada e o trânsito ficou intenso. Os dois principais candidatos ao governo do estado votaram praticamente no mesmo horário. O governador do Espírito Santo e candidato à reeleição, Renato Casagrande, do PSB, chegou ao seu local de votação exatamente 11h10 da manhã. O governador chegou acompanhado do prefeito da capital, Luciano Rezende, e de sua mulher, Virgínia Casagrande. O socialista mostrou confiança e otimismo e falou com a imprensa. Muito confiante. Fizemos uma campanha com muita energia, propositiva, confrontando realizações que nós tivemos nesse tempo de governo, apresentando nossas propostas. Apresentei proposta para que o Capixaba possa avaliá-las para os próximos 4 anos. Fizemos debate com relação a compromisso dos candidatos
com o dinheiro público, com relação ao comportamento ético, a responsabilidade nossa no dia a dia da gestão pública. Foi uma campanha que foi desenvolvida com toda a energia e hoje a gente tem um carinho muito grande, um respeito muito grande da população capixaba. Fizemos a nossa tarefa como liderança, como candidato, entregamos agora o resultado na mão do povo capixaba. O povo capixaba toma a decisão que achar mais correta. Entregamos na mão da maioria da população capixaba e entregamos nas mãos de Deus, né, para que Ele possa também ajudar e tomar a decisão final com relação àquilo que é importante para o nosso Estado. A expectativa é mesmo no segundo turno? A expectativa é a gente chegar com um bom resultado. Bom resultado pode ser ter um segundo turno, pode ser ganhar no primeiro turno. Então é chegarmos com um bom resultado agora no da noite. Vitória. PDB do Espírito Santo, olhando o presente do nosso Estado e olhando principalmente o futuro do nosso Estado, as futuras gerações. Fizemos uma campanha como sempre fizemos, né? Uma campanha limpa, uma campanha propositiva, educação, diplomacia, né? Gesto de equilíbrio, são coisas necessárias para quem quer exercer um cargo importante como governador do Estado do Espírito Santo. Então, o gesto foi isso. É um gesto que transmite a minha alegria de ter percorrido com todo o equilíbrio do mundo, com toda a tranquilidade do mundo, propondo coisas concretas, assim, a educação. Quer dizer, trabalhamos a ideia da escola viva e da valorização do magistério, que é uma carreira que precisa ser valorizada. Segurança pública, nós trabalhamos com a ocupação social dos territórios violentos. Saúde, que é um grande desafio no nosso país, nós trabalhamos com a ideia de um novo modelo de gestão, de profissionalização da área, de descentralização da contraprestação de serviço. Cultura, com a ideia da gente terminar o Cais das Artes e estabelecer um projeto bacana para a juventude, principalmente, que junte educação e arte como instrumento na nossa caminhada civilizatória. Então, assim, uma campanha absolutamente propositiva, com proposta, com boas ideias. É por isso que eu termino com esse gesto, um gesto de muita alegria, né? Um gesto de muita alegria, um gesto de muita confiança. Confiança em quê? Confiança que nós demos a boa batalha, né? Uma boa batalha, uma batalha bacana, uma batalha bonita, uma batalha limpa, uma batalha compatível com toda a minha história política. Pois é, aproveitando a deixa, né, do voto dos dois candidatos mais bem colocados nas pesquisas eleitorais, Renato Casagrande e Paulo Artung, né, nós vamos ver agora como é que está a apuração dos votos aqui no Espírito Santo para o governo do Estado. Com 24,74% das urnas apuradas, Paulo Artung se mantém à frente com 56,73% dos votos, seguido de Renato Casagrande com 37,76%. Vitor, já era um resultado esperado essa vantagem do ex-governador Paulo Artung? Você acredita que ainda temos 24% apenas das urnas apuradas, mas você acredita que essa tendência deve se manter até o final ou não? A distância de Paulo Artung para Casagrande me parece que é algo bastante consolidado, porque todas as pesquisas, independentemente do Instituto, mostram isso. Então, é pouco improvável que Paulo Artung termine, por exemplo, em segundo lugar. Agora, se a eleição vai para o primeiro turno, se a eleição vai para o segundo turno, se ela vai se encerrar agora, esta é que é uma questão em aberto
que a quantidade de urnas, ainda 24%, como você disse, não nos permite, permitem né? dizer. São resultados próximos àquilo que disseram os institutos nos últimos dias. Só que algumas pesquisas de opinião pública mostravam que na margem de erro, Paulo Artung poderia ficar um pouco abaixo e Casagrande um pouco acima, de maneira que assim poderíamos ir para o segundo turno. Então, essas outras urnas que ainda estão para ser computadas, elas podem sim fazer a diferença. Bom, a dúvida então é se essa eleição se define aqui no Espírito Santo em primeiro turno ou não, né? Porque, na verdade, você considera, vamos dizer assim, um pouco difícil que haja uma reviravolta, que o governador Renato Casagrande ele consiga ultrapassar o ex-governador Paulo Artung nas intenções de voto. Ah, sim. Por mais que os institutos de pesquisa sejam criticados e deem razão para isso em muitos casos, o fato é que Paulo Artung está aí a 20%, 25% de distância de Renato Casagrande. Admitir que um instituto, seja ele qual for, vai errar num percentual tão alto é algo pouco improvável. Bom, vamos passar agora também conferir como é que anda a eleição para o Senado, né? Também aí com 11,48% dos votos apurados, segue a tendência da deputada Rose de Freitas se elegendo aí senadora, né? Ela está com 54,18% dos votos, seguida de Neucimar Fraga, com 25% e João Coser com 18%. Isso já era o esperado? Também o esperado, as pesquisas mostravam isso. A Rose de Freitas, durante a campanha, ela ultrapassou os seus oponentes, chegou e depois se consolidou em primeiro lugar. A disputa passou a ser por quem chegaria em segundo lugar, embora isso não vá fazer a menor diferença, já que temos uma vaga só, mas é importante para o capital político que vai ficar depois da eleição. E aqui é uma disputa entre Neucimar e Coser. Alguns institutos mostravam Coser em segundo, outros Neucimar. O que estamos vendo aqui, pelo menos com esse percentual apurado até agora, é que o candidato do PT está em terceiro lugar. Um candidato que, tendo o peso que ele tem, esperava, claro, como os demais, poder vencer ou ao menos fazer uma disputa em pé de igualdade com Rose. O fato da candidatura da senadora Rose de Freitas estar atrelada à candidatura do governador Paulo Artung realmente favoreceu bastante essa dianteira, de uma certa maneira folgada? Favoreceu, mas nesse período final, porque no início da campanha é bom a gente lembrar que ela havia conseguido impor dentro do partido o seu nome, mas não era uma candidata que tinha sido abraçada pelo candidato Paulo Artung. Durante a campanha, eles se aproximaram, cada um por um interesse, porque a Rose interessava o apoio de Paulo Artung, um candidato que estava à frente, e a ele também, para consolidar o seu nome, interessava essa capilaridade que a deputada Rose de Freitas tem no estado todo. De maneira que sim, interessou a um e a outro essa aproximação e para ela, claro, a proximidade com Paulo Artung foi fundamental, especialmente nas últimas semanas. Agora, realmente, o ex-prefeito de Vitória, João Coser, né, e presidente do PT, ele sai bastante fragilizado dessa disputa, né? Sim, porque quando havia a possibilidade de composição com o partido de Casagrande, coisa que se desfez não só pelo desejo do PT, mas pelo movimento nacional de Eduardo Campos, o PT acabou buscando um outro caminho. E, de novo, sob a influência e a liderança de João Coser, acabou optando por se tornar uma espécie daquilo que eu tenho chamado de força auxiliar do PT. Bom, o resultado disso está aí nas urnas, né? Não só João Coser não será eleito, pelo que indicam as pesquisas, como não fará nenhuma campanha em pé de igualdade com Rose de Freitas. Chegará atrás de Neucimar Fraga, um ex-prefeito de Vila Velha que sequer conseguiu ser reeleito há 2 anos atrás. Então, isso é um resultado bastante negativo para Coser e o seu partido. A nossa produção apurou, né, informações de que o ex-prefeito de Vitória, João Coser, candidato ao Senado, né, tem a expectativa de que o partido consiga ocupar 2 vagas na Câmara dos Deputados e 5 na Assembleia Legislativa. O que você acha disso? Você não acha que está um pouco superestimado demais? Ele está otimista demais? Isso é difícil prever, mas claro... Ainda tem muita água para passar debaixo dessa ponte. Mas né? eu comentava isso numa outra oportunidade que estive aqui conversando com você, como o PT foi diminuindo de tamanho, em parte pelo tipo de liderança personalista que João Coser exerceu. E o resultado disso é a derrota ao Senado, a derrota nas prefeituras, como tivemos há 2 anos atrás, e possivelmente a diminuição das bancadas no Estado e na Câmara dos Deputados, ou ao menos a manutenção. E isso num momento favorável ao Partido Nacional, ou seja, é um partido que está no poder desde 2003, de forma que o que nós estamos vendo é uma incapacidade de o PT estadual capitanear aqui para o Espírito Santo
esse espaço político que o PT tem em nível nacional. Você acredita que depois dessa eleição o partido vai ter que se reinventar aqui no Espírito Santo? Se ele não for protagonista da política estadual, o seu caminho vai ficar muito difícil aqui, porque ele vai sempre correr atrás ou do PMDB, caso Paulo Artung venha a vencer essa eleição, ou do PSB de Casagrande, uma vez que Casagrande é o principal nome do Partido Socialista Brasileiro, e ao que tudo indica, com esses palanques bastante divididos agora na eleição, é muito possível que o PSB e não o PT venham a ser uma oposição importante ao partido de Paulo Artung, caso ele de fato venha se sagrar vencedor na eleição. Você acredita que a prioridade, uma vez que a eleição do ex-prefeito de Vitória, João Cosi, ao Senado realmente não deve se concretizar, a prioridade seria um palanque para a presidente Dilma, caso a eleição vá para o segundo turno? Sim, mas o problema é que esse palanque foi Roberto Carlos. E Roberto Carlos não conseguiu fazer aqui uma campanha com um apelo eleitoral importante. Ele repete uma campanha feita pelo PT nos anos 80, quando o partido não tinha conquistado sequer as primeiras capitais de Estado, né? Então, tantos anos depois, o partido que já teve um governador aqui no Espírito Santo,